Fala aí, beleza? Aqui quem fala é o tio René, bora lá trocar uma ideia sobre Devil May Cry Pickle Combat. E dessa vez vamos falar sobre cartas, tá? Não é nem do Magic, nem do Yu-Gi-Oh! É daqui do jogo, tá? Do DMC. Então, bora lá. Bom, onde é que a gente consegue obter um deck de cartas bem colorido, bonitão, brilhão, com cartas lendárias, raras, ultra raras? Esqueci de mencionar Pokémon, né? Então, bora lá. Então a gente vai aqui, ó, em eventos, o terceiro aqui, depois a gente vem em challenge, e quando a gente vem aqui no último, ó, esse caça-níquel aqui, Slot of Slaughter, e a gente vem aqui, é o lugar onde a gente vai estar obtendo essas cartas, tá? Então a gente vê aqui no lado esquerdo aqui que tem um guia de níveis, tá? E a gente vê que as cartas também têm níveis, né? E raridades também, né? Quando a gente começa aqui no level 10, são cartas básicas na coloração verde. Depois a gente sobe para cartas raras aqui, que já são na cor azul, não sei se é raro ou se tem outro nome, tá? E depois, a partir do level 40, a gente já tem as cartas de raridade um pouquinho melhor, né? Que são as roxas e já ficam mais específicas, né? Vão por elementos, tá? E a partir do level 50 é aí que a brincadeira fica legal, tá? Que a gente começa a ter as cartas lendárias, tá? Galera, as cartas do level 40 para baixo, ou seja, as roxas de raridade roxa para baixo, esqueçam elas, tá? Elas vão te ajudar ali no início do jogo, um pouquinho da gente tá fraquinho, vai subir um pouco, vai quebrar um galho e tudo mais, mas assim que a gente puder colocar as mãos nas cartas lendárias, é elas que vão fazer a diferença no jogo, tá? Então, essas cartas roxas para baixo, a gente vai deixar elas no limbo, né, no esquecimento aí, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou estar tratando só das cartas lendárias, tá? As cartas de raridade inferior a gente vai deixando para trás, tá? E não é muito interessante a gente gastar tantos recursos atrás dela, porque quando a gente upa uma carta e quer usar essa carta para upar outra, a gente tem uma perda ali de investimento que não é tão legal, tá? Então, otimizando, busquem upar as cartas douradas porque elas são mais bem-vindas, tá? Mas isso não é uma tarefa fácil, isso é uma tarefa muito árdua e problemática, tá? Galera, as cartas douradas, até o presente momento, né, a gente tem 6 tipos de cartas douradas, tá? A gente tem para os elementos físico e fogo, aqui nessa primeira aba. Depois a gente tem eletricidade, gelo e depois a gente tem 2 para suporte, tá? Quando a gente faz a fase aqui no Slot of Slaughter escolhendo um do tipo, não é que não venha das outras cartas, tá? Mas a chance maior de vir dessa carta que a gente está buscando, tá? Aqui no caso eu já estou no level 60, tá? Tecnicamente a raridade é para ser maior, assim como uma fase um pouco mais difícil também, tá? Pois a gente deve sempre pegar esse SS na fase, tá? Atender a todas as submissões. Então, caso não faça isso, vai prejudicar nas recompensas. Caso eu tenha esse itemzinho aqui, eu venho e o utilizo, tá? E assim eu já ganho a recompensa devida ao SSS, tá? Ou eu dando muita sorte aqui, aí vem carta de montão, tá? Aí vem muitas cartas douradíssimas. E pior que vem mesmo, tá? Então beleza, galera, no início do jogo a gente só pode ir, acho que primeiramente 4 vezes aqui no Slot of Slaughter, ainda bem, né? Vocês façam só o básico uma vez, só para fazer a diária lá da quest do jogo, tá? 1 ou 2 o que vocês precisarem para atender essas quests, tá? Não percam tempo aqui por enquanto não, só quando vocês estiverem mais para frente, a partir do level 50, beleza? E depois, quando a gente chega mais para frente aqui, acho que a partir do level, não sei se 40 ou 50, não tem mais tentativas, né? No início são 4, depois viram 6 e depois param de ter. Por quê? Porque a nossa stamina daqui do jogo, depois que a gente termina o modo história, a gente vai estar gastando ela aonde? Principalmente aqui, no Slot of Slaughter, ou em evento, tá? Aqui no caso da gente está tendo o evento do Nero, né? Nos últimos dias, a gente pode estar vindo aqui como eu expliquei, tá? E uma coisa que eu esqueci de mencionar no outro vídeo é que quando a gente vem aqui e dá o sweep lá, pula a fase aqui, a gente não mostra aqui, tá? Mas a gente ganhou XP ali, tá? O mesmo XP que a gente ganharia ali no Slot of Slaughter, porque ambos gastam 20 de stamina e a gente ganha quanto de XP aqui? Tempo de 2 segundos. 20 também de XP. Era melhor se fosse mais, né? Mas beleza. Então, galera, essa é a forma que a gente obtém as cartas no jogo, tá? A gente pode ganhar de outras formas também, fazendo modo história a gente é bonificado com algumas cartas e alguns outros modos do jogo, de repente algum evento que esteja tendo, a gente pode estar ganhando algumas cartas também e a gente pode ganhar às vezes até um baúzinho de escolha, tá? Aqui no caso eu tenho ainda um desse baú
Eu recomendo estar utilizando esse baú quando você estiver ali no sufoco para fechar um deck. Aí você vê qual carta você precisa ali para fechar e daí você vai escolher a que você precisa para finalizar, beleza? Galera, já adiantando, tá? Um deck ele tem que ser feito, deve ser feito na verdade, né, por 4 cartas do mesmo tipo, tá? Então, se eu estou fazendo um deck de Phantom, eu vou precisar da carta número 1 dele, a carta 2, a 3 e a 4. Mesma coisa se eu for fazer do Beowulf, mesma coisa se eu for do Nivan e assim substantivamente, como diz o seu Madruga. Beleza? Agora vamos lá ver as cartas. A gente vê aqui que quando a gente faz um deck da carta, né, a partir de 2 cartas desse deck eu ganho uma passiva. Agora quando eu estou com as 4 cartas desse deck aqui, eu ganho 2 passivas. Por isso que a gente deve estar sempre com o deck completo, tá? Porque se a gente tiver só 2 cartas de um deck ou de repente 2 do outro, a gente vai ter só a primeira e a primeira de cada um desses decks, tá? Para as cartas elementais, a primeira passiva dela, ela sempre vai influenciar no elemento dela, tá? Então não adianta eu colocar essa carta aqui do Phantom no personagem de fogo, porque eu vou estar desperdiçando uma passiva nele, tá? Então em personagem de fogo eu colocaria o Plutônio, se ele for um personagem de dano, tá? Porque se ele for de suporte, eu posso estar escolhendo ou a Beowulf ou a Nivan, beleza? Por conta de suas passivas. Então, o personagem de fogo, de físico, fica com a Phantom, o personagem de fogo fica com o Plutônio, o personagem de eletricidade fica com o Minotauro e o personagem de gelo fica com o Minotouro. Tô brincando, é com o Cérbero, Totó do Dante. Então, bora lá, ó. Estou aqui no meu Endless Virgil, tá? Eu chamava ele de Ronin porque no início aqui do jogo ele tinha vindo com o nome Ronin, tá? E logo depois mudou. Aí eu achava que na versão japonesa ou chinesa, ou asiática lá da China, como diz o Chaves, fosse Ronin, né? Só que parece que Ronin é o próximo Virgil que vai vir provavelmente depois do Vi, que é o de raio, né? Então, corrijo aqui, vou ter que aprender a chamar ele de Endless Virgil para ficar mais fácil, né? Então beleza, galera, estou aqui com um deck do Phantom, um personagem que é de dano físico e é um personagem que é causador de dano, então esse é o deck que é recomendado para ele, tá? Como eu tenho 4 cartas dele, o que é que acontece? Eu tenho a primeira passiva liberada e a segunda passiva liberada também, beleza? Eu posso usar esse deck inteiro aqui no personagem de fogo? Poder eu posso, porém o que é que vai acontecer com essa primeira passiva aqui? A gente vai ganhar um X nela aqui. E aqui, ó, dano físico também vai ganhar um risco. E aqui, ó, dano físico também ganha um risco também. E aqui, ó, físico dano também ganha um risco. Por quê? Físico dano é um atributo para o personagem do tipo físico. Entenderam esse esquema? Então a gente busca colocar as cartas adequadas para os seus personagens adequados. E como eu sei qual é a sugestão de cartas para o meu personagem? Tem muitas maneiras da gente descobrir isso aqui no jogo, mas se eu colocar aqui, ó, em Lineup Ideal Lineup, a gente vai ver aqui, ó, que não só mostra o time recomendado como arma, mas mostra também o que? O deck de cartas que eu posso estar utilizando para esse personagem. Então a gente vê aqui para o Endless Virgil, que é a carta do Phantom. Para o Devil Crush, o que é que eles aconselham de estar utilizando? A carta do Beowulf. Mas eu posso usar a Phantom nele também? Posso, porque ele é um personagem do tipo físico, beleza? Mas a recomendada é que a gente utilize da Beowulf, tá? Porém, a gente pode modificar esses decks aí de acordo com o nosso entendimento de necessidade do jogo. Por exemplo, eu tenho o Demon Hunter aqui, que é a versão básica do Dante, tá? Ele é um personagem do tipo suporte, e aqui o deck que ele sugere é um deck do tipo Phantom. Eu posso de repente estar utilizando Beowulf para ele, ou a carta da Niva também, que ele pode estar fazendo bom uso também. Beleza? Entenderam esse esquema? Então, outra maneira de a gente saber quais são as cartas recomendadas, a gente vem em menu, estratégia, e se a gente vier aqui na terceira opção, Hunters, a gente vem aqui em All Hunters, a gente escolhe o personagem que a gente quer ver e vê qual é o deck idealizado para ele, tá? Cliquei aqui na Lady Frost e eu vou aqui nas cartas sugeridas e o que é sugerida para ela? O deck do Cérbero, beleza? Então entenderam como descobrir qual o deck que é ideal para o seu personagem, tá? Então a gente esquece os decks inferiores porque a gente vai focar nas cartas lendárias, porque elas são muito mais importantes, tá? Bom, as cartas precisam ser upadas, tá? E nisso elas vão nos dar mais poderes e vão melhorar assim os seus atributos também, né? Como é que eu faço para upar uma carta? Eu venho em desenvolvimento, tá? Posso ir através do menu também, tá?
Mas aqui é mais interessante, eu venho por aqui em cartas e eu clico na carta que eu desejo upar, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui nessa carta, eu clico aqui em desenvolvimento, aí eu vou colocar aqui geralmente em Quick Select, e eu não tenho mais item de poder estar upando, mas eu posso estar utilizando também cartas, tá? Como as cartas roxas eu não tenho tanta serventia, mas eu posso estar utilizando elas para estar ganhando aqui level. Beleza? É assim que a gente upa uma carta, mas eu não vou upar essa carta porque ela não me é interessante, tá? É só para vocês entenderem. As cartas lendárias elas vão até o level 25, tá? E o que é que a gente tem nas cartas? Bom, a gente tem atributos, tá? E a gente vê aqui que as cartas possuem atributos com colorações diferentes, tá? Lembra quais são as raridades da carta? A gente começa com a verde, azul, roxa e dourada, tá? Então aqui a gente prioriza da mesma forma, tá? A gente não quer cartas com atributos verdes, a gente não quer cartas com atributos roxos e a gente até aceita cartas com atributos roxos, mas a gente quer o quê? Cartas com atributos dourados. Essas sim são as cartas que vão fazer grande diferença aqui no jogo, tá? E olha só essa carta, né? Ela já não é nem mais uma carta, né? Já é uma cartolina, né? É uma carta muito poderosa, eu dei muita sorte em conseguir essa carta aqui para o Nero Devilbringer, tá? Por que eu dei muita sorte? Porque ela veio com todos os atributos dourados, tá? E além disso, os atributos eles vieram em porcentagem na sua grande maioria, tá? E a porcentagem ela é mais importante do que o atributo com valor fixo, porque essa porcentagem ela vai sendo baseada nos nossos atributos, tá? Então, se a gente vir aqui no personagem, desenvolvimento, e vir aqui em Hunter Stat, a gente vai ver os atributos do nosso personagem. A gente vê aqui os básicos e depois os status avançados, tá? Então, a gente tem HP, ataque, defesa e MP como básico, tá? E aqui nos avançados a gente vai ter taxa de crítico, dano geral e dano elemental, tá? E uma coisa que eu descobri pesquisando sobre isso aqui é que a gente vai ter elemento luz e elemento trevas também. Então, no futuro aí a gente já vai ter a vinda desses personagens do tipo luz e trevas. E geralmente nesses jogos gachas, os personagens de luz e trevas, eles são personagens mais raros, tá? E mais difíceis de se conseguir. E o rate desse jogo já é terrível, então não sei como vai ser, né? Espero que eles sejam, sei lá, mesma raridade que está agora, né? Ou melhorem bastante a raridade dos de agora e eles fiquem com a raridade que está agora, né? Porque tá muito difícil conseguir as coisas nesse jogo. Beleza, galera? Então a gente vê aqui que o Nero ele não tem dano físico, porque ele não é um personagem de dano físico, ele é um elemental de fogo, beleza? Então a gente vai ver que aqui em fogo ele tem porcentagem, beleza? Não sei explicar como é que funciona o dano ainda aqui no jogo, tá? Vou tentar descobrir isso, tentei pesquisar aqui no jogo, mas não tem informações a respeito, tá? Mas pensando aqui em personagens causadores de dano, quais atributos eu devo estar procurando aqui na minha carta lendária? Bom, eu devo estar procurando atributos que sejam correlacionados a dano, mas se é um personagem causador de dano, eu tenho que pensar que de repente o crítico é muito importante para ele, tá? Então eu foco aqui em chance de crítico, dano crítico, aí depois eu posso focar em ataque, aí depois dano elemental do personagem ou dano geral, né? Que são esses os atributos. Então tudo que estiver correlacionado a dano, né, dando prioridade aos críticos, né, é o que eu devo estar focando aqui para um personagem que é, no caso, batedor, que causa muito dano, beleza? Então, galera, só recapitulando, todos os atributos aqui das cartas é na sorte, tá? Eles vão variar bastante. O primeiro aqui vai variar também. A gente tem chance de conseguir uma passiva bem legal aqui, que vem geralmente com as letrinhas menores, tá? No caso dessa carta aqui, quando eliminar o inimigo, eu vou estar ganhando 3,4%, né, de vida, né, de recuperação de vida. Porém, quando essa carta estiver em level 25, isso daqui vai ser alterado, né, vai ser aumentado. Beleza? Esqueci de mencionar também, mas a recuperação de mana, tá? É muito importante, principalmente para os batedores, porque assim a gente vai estar ultando mais rapidamente, tá? Então, outro atributo importantíssimo, tá? Então é difícil dizer exatamente qual é o melhor, porque são muitos os atributos bons, né? O legal é a gente dar sorte de vir vários desses importantes juntos, né? E nas outras cartas também, beleza? Então aqui nesse caso aqui, do meu Nero,
eu vou ficar com essa carta aqui e vou deixá-la para level 25 com certeza, tá? Porém, essas outras 3 cartas aqui eu vou estar mudando, tá? Então, no decorrer do jogo, eu estiver fazendo lá várias vezes o slot of slot, de repente vai vir uma carta tão boa quanto essa e eu vou colocar aqui no 2, ou de repente no 3, ou de repente no 4, beleza? E essa busca pela carta perfeita ou ideal é uma coisa que é de late game, tá? Então você já fez o modo história ali inteiro e você não tem onde gastar sua energia, sua stamina, não tá tendo evento, então você vem torrar tudo aqui no slot of slot para você procurar as cartas, porque as cartas vão fazer uma diferença muito grande mesmo no seu PvE, PvP e no seu co-op também. Beleza, galera? Então aqui agora estou com o meu Endless Virgil e a gente já vê que eu upei todo o deck dele, tá? Essas me foram as primeiras cartas douradas que vieram. Tive muita dificuldade de conseguir a quarta, mas depois eu fechei e simplesmente upei. Eu quero poder, eu quero avançar logo no jogo. Só que depois que eu upei isso tudo, eu falei, cara, essas cartas não são boas. Quer dizer, essa aqui é boa, né? Mas poderia ser melhor, né? E o que acontece? Eu vou ter que trocar essas cartas, né? Essa aqui eu vou ter que trocar com certeza. Essa daqui ainda ela tá boa, né? Porque vê o crítico e chance de crítico e vê o dano geral também. Mas os atributos verdes não são legais e não são em porcentagem também. Então essas 3 aqui eu vou ter que acabar trocando, né? E essa aqui por último, né? Que eu vou trocar. E com isso eu vou perder bastante XP que eu investi nessas cartas, né? E isso é uma pena. Mas bora ver aqui, ó. Eu vou tirar essa carta aqui. E vou pegar aqui uma carta, e vou desenvolvê-la, né? E vou colocar aqui aquela carta lá que eu desequipei, que está no level 25. Então bora ver que tanto XP que eu ganharia, ó. Eu usando uma carta aqui de level 25, uma carta que está lendária, né? No caso que está em level 0, vai até o level 21, tá? Eu não sei dizer esse tanto em porcentagem, tá? Mas aqui embaixo fala a quantidade de XP que ela está dando, tá? Porque os levels aqui, acredito eu que quanto maior o level, tem uma demanda de XP maior, tá? Então, do 21 para o 22, você vai precisar mais do que do 20 para o 21, conseguiu entender? Então, não sei dizer que tanto de porcentagem que a gente pede, que a gente investiu, né? De repente, a gente está perdendo aí 20% ou 30% do XP que a gente havia investido na carta, tá? Mas paciência, e é uma coisa que vai ter que ser necessária, tá? Porque eu não vou poder continuar com o meu Virgil dessa forma, tá? Eu vou precisar dele bem mais poderoso, né? E é por isso que às vezes você vê um Virgil que é do mesmo level que você e o cara tá batendo muito mais do que você e você fala, cara, como é que esse cara bate muito mais do que eu, né? Às vezes está nos pequenos detalhes aqui das cartas, que o cara tá tendo muito mais porcentagem boas e melhores do que as suas. Conseguiram entender, galera? Então, a carta muito boa vai vir com os atributos todos dourados, com porcentagem, ao invés de número fixo, tá? Isso levando em consideração todos os outros jogos que eu joguei de que tinha esse sistema parecido, tá? A porcentagem é sempre mais importante do que o número fixo. E que tenha uma passiva também, né? Essas passivinhas aqui que vem pequenininha com letras menores ajudam muito, beleza? Agora, galera, pensando aqui num personagem que é do tipo tanque, né? O que a gente pensaria que a gente poderia estar buscando nas cartas dele, né? Que atributos seriam mais interessantes, tá? Os atributos mais importantes aqui para um tanque são HP e defesa, beleza? Mas aqui entra outro detalhe, tá? Aqui no jogo, no caso, esses tanques aqui, eles têm outro papel muito importante, que é o papel de break, né, do tipo do escudo contínuo. E para quebrar o escudo, né, a gente vai precisar bater. Acredito eu que seja considerado o ataque, tá? Ou seria dano. Difícil de saber, né? Infelizmente a gente não tem essa informação, tá? Então o que é que eu priorizaria aqui no momento, no meu entendimento aqui do jogo para o meu Devil Crush aqui, né? Então eu priorizaria HP, defesa e depois eu focaria em ataque, para depois pensar aí em ataque, tá? Aí eu pensaria em ataque geral e ataque físico, beleza? Então a sugestão de deck aqui para o Devil Crusher, como a gente já viu, né? A sugestão é que ele use cartas do Beowulf, tá? Mas de repente eu posso também estar utilizando a carta do Phantom, caso eu não tenha, tá? Mas a sugestão daqui do jogo é estar utilizando Beowulf. Se você teve alguma sacada melhor de algum outro tipo de deck para estar usando nele, né? Pode de repente estar ficando à vontade, tá? O deck da Nivan também funciona nele, tá? Então escolha o que for mais adequado para vocês. Mas a sugestão do jogo é que a gente utilize um Beowulf
Então, no caso aqui, eu vou procurar fazer um deck para ele de Beowulf e vou procurar os atributos dourados. Vou tentar encontrar HP e defesa e ataque também, né, para poder estar fazendo os breaks lá. Overall damage também, physical damage, porque ele é um personagem do tipo físico, tá? Pensando aqui no Dante também, né, a sugestão aqui no jogo ele sugere Phantom pra gente, mas o Dante é um personagem de suporte também, então poderia estar utilizando a Nivea ou o Beowulf também para ele, tá? A Nivea eu acho bem interessante, cara, porque ela é o seguinte, quando a gente utiliza o Ultimate, a gente vai buffar o ataque de todo o nosso time 70%, tá? Porém, eu não sei se isso aplica para um co-op, se de repente eu tô ali no raid, se eu uso o meu ult, se eu vou estar buffando a galera, tá? Não sei afirmar que só fala time, né? Então eu entendo que isso seja para o PvE, infelizmente, né? É uma coisa que a gente vai descobrir mais para frente, espero que o desenvolvedor explique. Tem tanta coisa que eu gostaria de perguntar a ele, principalmente sobre o PVP, né? Porque não explica muita coisa no PVP, só fala que será balanceado, mas gostaria de ter mais detalhes técnicos para poder explicar para vocês de formas mais técnicas também, né? O funcionamento aqui do jogo. Mas enfim, conseguiram entender, galera, como é que é o funcionamento do sistema de cartas aqui do jogo, as cartas que são ideais, quais atributos a gente deve focar, tá? Então só um resumo geral, tá? A gente vem no personagem, vê qual deck que é sugerido para ele, tá? A gente vai em busca desse deck, a gente vai lá no caça-níquel, gasta as nossas staminas lá, tentando dar sorte para conseguir as cartas, faz o deck. Precisa de muita paciência, porque isso é uma coisa que é late game, então a gente vai fazer isso várias e várias vezes diariamente. Na hora que der sorte, opa, é dessa carta que eu preciso. Aí você vai em frente e upa ela como se não houvesse amanhã, para deixar um deck bonitinho, para deixar personagens fortes e consistentes. Porque aí no co-op, meu amigo, isso vai fazer uma diferença grande. No seu PV vai fazer uma grande diferença também. Não pensando mais no modo história, porque a gente já vai ter finalizado, né? Mas nos outros modos competitivos do jogo, tá? E quanto ao PVP, ainda não sei dizer como é o funcionamento, tá? Mas até então, eu acredito que todas as cartas, armas, as coisas que a gente tem é tudo nivelado para nível 1. Tá? Então a gente vai só levar algumas passivas lá, mas considerando com nível 1. Isso eu estou levando em base o outro jogo que a Nebula Joy é a desenvolvedora, que é o Mega Man X-Dive, tá? Mas eu gostaria muito de perguntar ao desenvolvedor Dante e se ele pudesse estar respondendo essas coisas também, né? Uma lista de perguntas técnicas. Então, galera, se ficou alguma dúvida aqui a respeito de cartas, não deixe de deixar aí nos comentários, tá? Para a gente poder estar se ajudando. Se você tem algum conhecimento a mais e gostaria de estar compartilhando, deixe escrito aí também para poder agregar, se já sabe de alguma informação a mais que eu não estou sacando, tá? Tudo que eu trago aqui no jogo é com base no conhecimento que eu tenho obtido aqui, né? Eu busco ler e estudar aqui um pouco a respeito do jogo para trazer de uma forma mais técnica e mais certeira para vocês, tá? Vou estar cometendo alguns erros, com certeza, principalmente porque ainda a gente está no início do jogo aqui, né? Muita coisa nova para se aprender, tá? Mas a gente vai ali, corrige aqui e ali, vai se acertando e a gente vai evoluindo junto, fechou? Então, se você é novo por aqui, considere a inscrição, seja mais um dos nossos, ajude esse canal a crescer, deixa o like aí para fortalecer o trabalho do tio, compartilhe esse vídeo com a galera aí, tanto para agregar aqui ao canal, quanto para agregar a comunidade do jogo também, fechou? Então eu vou nessa, mas depois eu volto. Falou e Devil May Cry.